Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Agora Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos ler o 27. Nem deis lugar ao diabo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos graças ao Senhor. Ó Deus, precisamos aprender mais de Ti. Tua palavra diz, tudo dai graça. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Estamos felizes, ó Pai, com aquilo que temos e aquilo que somos no Senhor. Pai, por isso fala ao nosso coração, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Por que nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos? Deus colocou o sentimento em nós, que somos pessoas, somos gente como Deus é uma pessoa. Deus tem sentimento. Deus, Ele colocou os sentimentos que Ele tem em nós. Sabe que há alguns sentimentos que podem se tornar malignos na nossa vida. Pode se tornar algo maligno. E a gente observou aqui que nesse teatro fala algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E isso fala de sentimento. Sabe que eu quero te dizer por que tem perigo nós termos esses sentimentos que vai além daquilo que podemos ter. Sabemos que a ira, ela é um princípio, ou seja, é uma expressão daquilo que está no nosso coração, e de trás da ira existem outras raízes. Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Amém? Todos nós podemos irar e não pecar. Mas tudo que passa, não é? A ira, ela não pode deixar tomar conta do seu coração. E a palavra diz, vamos lá, voltar novamente, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, qual o perigo de colocar o sol sobre a ira? Ou seja, não deixe o sentimento tomar conta, né, da sua vida de tal forma que no dia seguinte você continua com aquele sentimento no seu coração. Todos nós podemos ficar com raiva, mas isso não pode possuir, não pode tomar o seu sentimento de tal forma que você perde a fome, que você perde até o sono. Olha só, aquilo que se torna obsessão no seu coração, na sua vida, isso começa a tirar Deus do centro da sua vida. No momento que esse sentimento de ira, de inveja, de ciúme começa a tomar o seu coração, você não vê nada além do que essas coisas na sua vida. Você não tira aquilo da sua mente, do seu pensamento. Esse sentimento, ele pode crescer. E juntamente com ele, outros sentimentos malignos. Sabia que é um grande perigo nós deixarmos que essa semente, ela venha germinar no nosso coração, porque ela vai criar raiz. E vai impedir a alegria de Deus no seu coração. Deus quer que nós sejamos felizes com o que temos e aquilo que nós somos. Agora eu te pergunto, a palavra de Deus diz que nós podemos irar e não pecar. Mas quando que a ira
se torna maligna na nossa vida? Quando que a ira se torna maligna na nossa vida? Eu vou usar 3 exemplos de 3 personagens bíblicos. E o primeiro que eu vou falar, a respeito de Saul. Saul, antes disso, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, que você vai entender por que eu estou falando de ira. Porque a manifestação da ira, ela está enraizada em outros sentimentos. Amém? Vá lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao 11. 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 6 em diante. Diz assim, 1 Samuel 18, a partir do versículo 6. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram no encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Observe. Por que Saul irou? Por que Saul irou? Ele teve inveja e ciúmes. Percebe que no dia seguinte, no versículo 10, diz: no dia seguinte, ou seja, ele deixou o sol se colocar sobre a ira. Aquela ira já não foi mais um sentimento, simplesmente, mas se tornou algo maligno. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com nossas emoções. Precisamos aprender, por quê? Porque no momento que você nasceu de novo, no momento que você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, você tem poder de ter o autocontrole e não deixar esses sentimentos te dominar. Se você não dominar esses sentimentos te dominará e te controlará, e você fará besteira, fará coisas insanas, entende? Coisas que não tem aqueles casos que acontecem que as pessoas, olha, eu fiquei cego na hora, eu não vi nada. Por quê? Porque sentimento maligno tomou o coração dessa pessoa, e a proporção no coração ficou tão grande que ele não teve como o quê? Controlar. Irmãos, o sentimento de inveja consumiu o coração de Saul. E observe que Saul, ele foi ao extremo, ele pegou uma lança para matar Davi. Talvez você pode dizer, mas eu nunca matei ninguém. Mas não é necessário você pegar uma lança, uma espada, mas muitas vezes você pode matar alguém com a língua, com palavras. Você pode deixar aquele sentimento tomar o seu coração e você abrir a tampa e deixar aquela sujeira sair. E é tão interessante que pessoas brigam tanto, você vai ver que a proporção, né, é algo tão pequeno que você vai pensar, mas gente,
estão brigados por causa disso. Coisas tão pequenininhas, mas que as pessoas fazem tempestade em copo de água. A gente precisa saber quem nós somos no Senhor. Você precisa saber quem você é em Deus. E a gente vê relacionamento sendo deteriorado por causa de sentimentos. Falta de ter o amor, o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas a gente vê que essas coisas se tornam maiores. E acaba, então, se separando. A gente vê tantos casais bons, você olha, nossa, que bênção. Mas chega dentro de casa, talvez porque esqueceu de colocar a toalha lá no cabide, ou o sapato no lugar, aquilo vira um ambiente de guerra dentro de casa. Irmãos, muitas vezes a nossa vida é difícil porque nós nos tornamos ela difícil. Mas a gente precisa conviver um com o outro. Talvez você veio de um lar onde que você não foi ensinado em se portar em certas formas. E outra vem de outro lado, de um outro lar, que as coisas eram tudo horário para levantar, horário para tomar café, horário para o almoço, horário para assistir televisão, horário para dormir. Muitas vezes você quer empurrar tudo isso de goela abaixo e que a pessoa venha aprender do seu jeito. Mas quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós podemos ajudar o próximo para que ele venha mudar. Amém? Saul, então, ele perseguiu Davi por muito tempo. Essa obsessão de Saul, ela foi tão grande que ele perseguia Davi, tentava tirar a vida de Davi, e de repente o próprio Davi era chamado para dedilhar a harpa para expulsar aquele demônio. E ele se quebrantava e falava: olha, você é a pessoa que eu preciso de estar do meu lado. E Davi, ele era parente de Saul, porque ele casou com a filha de Saul. E eles tinham aliança. Mas aquele sentimento voltava novamente no coração de Saul. E ele voltava a perseguir novamente Davi. Davi teve Saul em suas mãos, mas ele não tirou a vida de Saul. Davi era um homem que tinha um temor. Ele tinha o temor de Deus. Ele sabia quem ele era no Senhor. Ele não agiu como tal, mas ele foi um pacificador. Ele foi um pacificador. Talvez ele poderia até ter tirado a vida de Saul, mas imagina que o reino que ele teve não seria o mesmo. Ele não adquiriu o reino com justiça própria. Ele não tirou Saul ali do trono por esforço próprio, por força humana, mas ele esperou em Deus. Ele esperou no Senhor. Então é interessante que se a gente quer aprender com alguém, a gente precisa aprender com Davi. É um homem que tinha um coração humilde. Mesmo ele sendo ungido rei, ele não foi sentar no trono logo de imediato. Mas ele viveu vários anos como servo de Saul. Ele serviu Saul. Mas Saul perseguiu por causa do ciúme, da inveja. E aquela ira se tornou implacável. Ele era implacável nas suas decisões. Irmãos, sabia que o primeiro homicídio no mundo foi por causa desse sentimento? Um dia,
Queria que você abrisse comigo. Vamos lá, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu trabalho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Veja bem, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Olha só. Ambos irmãos trouxeram uma oferta no altar do Senhor. Caim, ele lavrou a terra e colheu de tudo aquilo que ele havia, plantado. Ele trouxe no altar do Senhor. Sabe que a oferta dele não foi aceita naquela ocasião. Mas Abel, ele trouxe o melhor que ele tinha ali dos seus animais e derramou o sangue, ofereceu aquela vida daquele animal ali no altar do Senhor. E Deus agradou daquele sacrifício, daquela oferta. Mas Deus disse para Caim: Caim, por que andas irado? Por que lhe descaiu o semblante? Quando a pessoa está irada, você pode perceber que ela consegue expressar no rosto que há algo errado dentro do coração dela. Mas a inveja e o ciúme algumas vezes você não consegue ver, mas a ira você consegue enxergar. Mas a manifestação do ciúme e da inveja é quando abre a boca. Mas a pessoa que está irada, ela não precisa de abrir a boca para você ver o que está acontecendo com ela. E aqui Deus disse para Caim: se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. Então, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Porque Deus falou para ele então o que? Dominar aquele desejo, aquele sentimento. Irmãos, não existe esse negócio de você, mas eu sou sanguíneo, colérico, eu sou descendente de italiano, eu não levo desaforo para casa. Isso é coisa maligna. Se o Espírito Santo de Deus está e habita em você, você tem poder para administrar os seus sentimentos. Você tem poder para administrar essa raiva. E eu vou te dizer algo. A ira muitas vezes na nossa vida ela é boa, porque a ira ela pode ser canalizada para um lado bom. Talvez você passe vergonha em certas ocasiões. Então você vai ficar irado com raiva, mas você vai procurar a melhorar naquilo talvez que você está fazendo. Talvez alguém humilha você no trabalho porque você está fazendo um serviço mal feito. E você pode até ficar irado, mas procura melhorar, que isso vai ser bom para você. E a ira pode ser canalizada para o lado bom. Você pode ter proveito nisso. Eu assisti um filme um tempo atrás, chama Full Metal Jacket. Eu não sei como que é a tradução. E esse rapaz, ele serviu o exército. E ele sempre era o último nas competições, porque ele era um pouco acima do peso, para não dizer obeso. E tudo que ele fazia mais lento do que os outros. E o sargento humilhava ele na frente dos outros soldados.
E aquilo foi tomando conta do coração dele, ele foi ficando irado com aquilo. Sabe que? E ele procurou fazer o melhor. E tinha competição de montar a arma. Ele canalizou aquela ira para o lado bom. E ele passou a ser o melhor soldado. Porque ele canalizou a ira para o lado bom. Agora o difícil é quando as pessoas canalizam a ira para o lado ruim, que vai trazer destruição e morte. Nós acabamos de ler aqui que Saul tentou tirar a vida de Davi, mas o Senhor o protegeu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E a gente vê aqui que Caim perseguiu seu irmão. Certamente os dois brincavam juntos ali no campo, no lugar onde eles se encontravam. Mas olha só o que está escrito aí no versículo 8. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha o que um sentimento pode causar. Um simples sentimento. Você pode ver que isso tomou conta do coração de Caim de tal forma que ele então decidiu fazer uma vingança própria. Ou seja, ele falou: olha, é o seguinte, Deus não aceitou minha oferta, mas eu vou tirar a vida de Abel agora. Sabe, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes as pessoas são colocadas em um lugar que talvez você almejaria de estar naquele lugar. Isso pode tirar a alegria do seu coração. Lugar de destaque. Talvez tem pessoas que gostam de puxar o tapete uma da outra. Você sabe por quê? Porque ela queria estar no seu lugar. Levantando mentiras, calúnias, porque ela queria estar no seu lugar. Já viu aquela pessoa que gosta de estragar prazer? Você compra as mulheres aquele vestido novo e fala: olha o que eu comprei. Gostei não. Acabou. Mulher é tão sensível que nunca mais ela vai vestir esse vestido. Depende, né? Tem umas que tem autoestima, né, diferente, e vai vestir da mesma forma. Mas tem pessoas que gostam de estragar o prazer uma da outra. A gente precisa de ser bênção na vida das pessoas e não pedra de tropeço. Irmãos, como eu falei antes, talvez você não mata alguém, não pega uma arma e dá um tiro na testa da pessoa. Mas você pode matar ela com as suas palavras. Você pode aniquilar ela com a sua língua. Tudo aquilo que nós conseguimos dominar. Mas a língua é algo que nós não conseguimos. Já prestou atenção que a mesma língua que louva a Deus é a mesma língua que fala mal do irmão? A mesma língua que está aqui, no domingo aqui, olha, dançando, louvando a Deus no decorrer da semana, é a mesma língua que está destruindo o irmão. A gente precisa de olhar para dentro de nós e ver o que está saindo da nossa boca. Sabe? A gente precisa de alegrar com os que estão alegres. Precisamos também de chorar com os que choram. Amém? Se alguém receber uma bênção, se alegre com ela. Porque certamente a sua também vai chegar. E você vai ter alguém para compartilhar da sua felicidade. Mas no momento que você se torna iracundo, ninguém vai querer chegar perto de você. Talvez você vai receber algo, mas não vai ter ninguém para aproximar de você para celebrar. Tão bom quando alguém nos convida para celebrar algo, não é? Essa semana nós tivemos mais um americano aqui na igreja, agora está começando a ter bastante americano, né?
a Fabiana, não é isso? Amém? Amém, o Whindersson. E eu estou a caminho, amém, irmão? Já pensou baixinho americano, né? Cearense? Mas isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Eu não mereço, meus irmãos, mas foi Deus quem me deu. E o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira, se Ele quiser. Por isso que a gente precisa aprender, ser grato nas pequenas coisas. Nas pequenas e mínimas coisas, amém? Aquele que é fiel no pouco, esse também pode se tornar fiel no muito. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, como que você vai ser fiel nas grandes coisas? Então é interessante que tem pessoas que falam assim, pastor, eu não dizimo porque não sobra nada para mim. A minha conta é grande demais, eu tenho muita despesa, e eu não sou dizimista porque não sobra nada. Mas Deus não precisa da sua sobra. Deus precisa que você seja somente fiel a Ele, que Ele vai colocar o muito sobre a sua vida. Amém? Eu tenho visto tantas pessoas, sabe, prosperando porque são fiéis ao Senhor. Amém? Outra pessoa que eu quero falar é uma pessoa que esse não chegou a morrer. A gente teve um que foi Davi, que foi perseguido, mas ele não morreu. O segundo, ele foi perseguido e morreu. O terceiro, ele foi perseguido e quase morreu. José. José, ele foi um dos filhos, né, vamos dizer assim, lá na terceira idade, né? Um dos caçula de Israel, de Jacó. O que aconteceu? Os irmãos sabem, quem tem muitos irmãos, né? Sempre o caçula ganha mais do que os mais velhos, não é? Irmãos, eu falo isso porque eu sei. Meus irmãos mais novos tinham coisa que talvez eu não recebi quando era pequeno. E por incrível que pareça, quando tem inúmeros, né? Muitos irmãos, quando o pai faz algo para o mais novo, sempre o mais velho fala, olha, você nunca fez isso para mim. Então a gente fica com aquele sentimento, que o pai ama mais aquele menor do que o maior. E aconteceu que Jacó, ele fez uma túnica com várias cores, e vestiu José. Sabe que ele só fez uma, não fez outras para os irmãos. E quando José chegava, os irmãos olhavam para ele, acho que eles rangiam um dente de inveja. Certamente o pai colocava ele no colo, fazia coisas que talvez não fazia com aqueles marmanjos, né? Mas além dessa túnica, José era um homem que Deus tinha um propósito para ele, e ele teve um sonho. E ele compartilhou do sonho que ele teve. Ele compartilhou aquele sonho que ele teve ali com seus irmãos. Vamos lá em Gênesis 37, versículo 3 ao 5. Diz assim, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Gênesis 37, 3. Amém? Porque José era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe
Então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Irmãos, olha que coisa. Os irmãos de José já tinham raiva, tinha ódio porque o pai o amava. Mas no momento que José compartilhou desse sonho, os irmãos de José ficaram ainda mais irados. Por quê? Observa que de trás dessa reação, novamente, a inveja e o ciúme estava presente. Quando alguém compartilha algo com você, qual que é o seu sentimento? Talvez você anda numa chimbica velha, num carrinho velho, e alguém chega com um carro novo e mostra para você, você se alegra ou você fica triste? Quando alguém chega e conta uma bênção, talvez você não tenha aquilo. Olha fulano, olha eu soltei 200 fly, peguei 5 casas. Talvez você soltou 5.000, não pegou uma. Qual que é a sua reação? Qual é a sua reação? Você se alegra com a pessoa ou você fica com inveja porque ela alcançou aquela bênção? Sabia que Deus ele faz teste com você em todas as situações? Eu vou falar aqui porque acredito que a maioria dos irmãos já assistiram o filme, né? Aquele Courageous, eu vou falar só uma parte do filme. Aquele hispano, ele passou por uma grande prova, ficou sem trabalho, né? Ficou ao ponto de ser despejado, quem assistiu o filme. E um dia ele estava procurando trabalho, uma solução, porque ele já não tinha mais nem comida, né? E alguém o chamou para trabalhar, sabe que pensando que era uma outra pessoa, e então ele foi e trabalhou, né? O José. Mas mesmo assim ele não alcançou um trabalho fixo. Mas depois Deus abriu uma porta para ele numa tecelagem. E ele ocupou uma posição humilde. Mas o dono daquele local, daquela indústria, percebeu que aquele homem poderia ser um potencial chefe. Então, fez um desafio com ele. Colocou ele em prova. Para colocar ele, então, na chefia daquele departamento. Sabe que a prova era, ele tinha de mentir. Ele tinha de mentir. Sabe que eles já estavam com medo, porque eles já estavam passando por muito tempo, né, dificuldade, e aquela era a oportunidade dele crescer e ter um bom salário. E ele compartilhou aquilo com a esposa, ele falou, olha, eu preciso pensar para dar resposta e tudo. Mas ele pensou quem ele era no Senhor. Que o mesmo Deus que o colocou naquele lugar, era o mesmo Deus que honra ele. Então aquele homem ficou com uma batalha, com uma guerra interna. E chegou na hora H de dar resposta para aquele homem. E a mulher, a esposa dele tentou a persuadir a mentir, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel. Fiel. E quando ele chegou lá no escritório, as pessoas, e aí José, o que você decidiu? Ele falou, Senhor, isso é errado, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso mentir. Javier, eu sei que falou José, eu tô usando você aí, né? É o Javier. Então, o Javier ficou assustado, porque o chefe estendeu a mão para ele e disse, você foi contratado. Irmãos, ele passou no teste. Todos os dias você é colocado em prova. Talvez você não chegou numa posição mais alta, porque você não está honrando a Deus nas pequenas coisas.
Deus nos chamou para revelar aquilo que Ele é em nós, através das nossas atitudes, através, sabe, do nosso caráter, através do nosso caráter. Irmãos, nós precisamos deixar a luz de Deus iluminar em nós, para que nós venhamos mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Essa é a oportunidade de nós mostrarmos para as pessoas que estão lá fora, que não têm temor a Deus, dizer: eu temo ao Senhor. Talvez ninguém está vendo, mas Ele está olhando para mim. É Ele que me colocou aqui, é Ele que vai me honrar. É Deus que vai te honrar lá no seu trabalho, é Deus que vai honrar onde que Ele tem colocado você. Mas se você não consegue ser fiel nas coisas pequenas, como que você vai ser fiel nas coisas grandes? Seja fiel, que Deus vai te honrar. E nós precisamos, sabe, deixar esse amor de Deus transbordar nas nossas vidas. Não tem como você pegar uma cidade edificada, esconder ela em cima do monte. Tampouco pegar uma lamparina e esconder ela debaixo da cama. Mas a sua vida é para ser luz para as pessoas que estão vivendo nas trevas. Deixa a sua vida iluminar na vida das pessoas que estão nas trevas. Sabe, deixa a candeia ocupar o local da casa para iluminar aqueles que estão em trevas. Deixa a sua vida. Seja sal. Restaura o sabor do ambiente onde você está. Não seja uma pessoa rancorosa, uma pessoa iracunda, que manifesta ódio. Mas deixa que o amor de Deus flua na sua vida, que a justiça de Deus venha fluir, para que você possa glorificar o nome do Pai, para exaltar o nome do Pai, porque quando você tem essa atitude, você não está tendo simplesmente uma atitude, mas você está mostrando quem você é no Senhor. Deus te fez para que a imagem dele fosse de fato, sabe, manifestado na sua vida. Nós precisamos de ser como espelho, irmãos, que contemplamos o Senhor. É nesses momentos que nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Sabe, é nessas horas. Para encerrar, a gente vê que José, ele foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos ficaram com tamanho ódio, falou: vamos matar ele. Aí um outro irmão falou: não, vamos jogar ele na cisterna. Aí depois de um determinado tempo, eles se arrependeram: ah, não vamos deixar ele aqui não. Vamos então vender como escravo. E eles o venderam. José foi vendido aos mercadores que estavam passando por ali, uma comitiva lá de ismaelitas. Mas imagina como estava o coração de José. Os próprios irmãos o venderam. Ele ficou com a ferida no coração, na alma. E ele por muitos anos trabalhou, eu não sei, mas a Bíblia fala que ele trabalhou na casa de Potifar. Mas ele levou um tempo para chegar nesse lugar. Porque o serviço escravo, ele pode ser também um serviço de quebrar a pedra e outras coisas, né? Braçal. Mas sabia que José, ele carregou aquela mágoa no seu coração por muito tempo. José, ele teve a oportunidade de vingar dos seus irmãos. Chegou um dia de tamanha fome que os próprios irmãos foram para o Egito comprar cereal. José reconheceu seus irmãos. Naquela hora, se ele quisesse prender, ele poderia prender os seus irmãos, poderia açoitá-los ali, ou fazer alguma coisa de ruim com eles, mas ele não fez. Ele não fez. Você sabe por quê? Porque
Porque José sabia quem ele era em Deus. O mesmo Deus que tirou lá da prisão, que tinha o acusado, não é? De tentar violentar a mulher de Potifar, que foi uma injúria, foi uma calúnia. Mas Deus tirou ele daquele lugar e colocou ele sobre o trono. E ele sabia quem ele era no Senhor. É Deus que coloca, mas é o Deus também que levanta. O mesmo Deus que te permite cair é o mesmo Deus que estende a sua mão para te levantar e colocar numa posição de honra. Sabe que naquela ocasião José, ele ficou com o coração, sabe, quebrantado. E chegou uma ocasião que ele saiu da presença dos seus irmãos e gritou e chorou. E perdoou os irmãos. E abraçou. Quero terminar com um versículo. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, versículo 43 até o 48. A palavra diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos? O Senhor diz para nós amarmos até aquele que nos persegue. Se você quer ser e se tornar um cidadão do reino, você precisa de aplicar esse princípio na sua vida. Sabe? Você precisa primeiro de amar as pessoas, até aquelas que talvez tentam te perseguir. Jesus quer te levar num lugar mais alto. E o lugar da exaltação, irmãos, é a humilhação. Se você quer subir mais alto, você precisa então descer mais baixo. Você precisa de humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor e saber que Ele é Deus. É o Deus que tem poder para te dar uma latinha de Coca-Cola, mas é o mesmo Deus também que tem poder para te dar 3 litros de Coca-Cola. É o Deus que tem poder para te dar um Fusca, mas é o mesmo Deus também que tem poder para te dar uma Mercedes nova. Mas você só vai alcançar conforme o seu coração, como está diante do Senhor. Se você é grato nas pequenas coisas, se você é grato no carrinho simples que você tem, você vai ser grato no dia que você tem um carro novo. Amém, irmãos? Você quer ser realmente filho do Senhor, quer deixar que a luz do Senhor venha brilhar na sua vida para que as pessoas vejam Deus em você? Então fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Você vê que nessa